Vamos iniciar nossa aula lembrando que hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres pela busca de igualdade e respeito contra o machismo e a violência. Que saibamos respeitar todas as mulheres e parabenizá-las por esse dia de hoje e também por todos os dias. Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam assistindo a aula e acompanhando os conteúdos, tá bom? Pegue o livro didático de vocês. Hoje nós vamos estudar a disciplina de História. Muito bem, a disciplina de História. Pegue o livro didático de vocês lá na página 224, tá bom? Vamos lá? O nosso tema de hoje será falando sobre a história. Bom, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês, isso mesmo, de vocês. Para vocês, o que é história? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que estudar história? Qual a importância da história? Provavelmente vocês já ouviram falar que história é estudo passado, ou então que estudamos história para aprender com os erros do passado e não cometermos agora no presente. Nisso, né? Vocês já ouviram falar? Porém, esse pensamento está totalmente equivocado. Isso mesmo. Esse pensamento está totalmente equivocado. A história, ela estuda a vida humana através do tempo, o que os homens faziam, como viviam, o que pensavam. Aqui no nosso livro didático diz as coisas como aconteceram no passado e quais as consequências para o nosso presente. A história é a área do conhecimento que se dedica a estudar a ação dos seres humanos, os seus lugares sociais, tá bom? Vocês podem estar acompanhando na página 224, que tem um texto de base, viu? Os estudos históricos, eles nos permitem perceber que com o tempo ocorreram mudanças no local onde vivemos ou também algumas coisas continuam iguais. Chamamos isso de mudança, as coisas que mudaram, e as coisas que continuam iguais chamamos de permanências. Vocês já pararam para pensar que o bairro onde vocês moram há 10 anos, como ele era? Ele era asfaltado? Ele tinha energia? Ele tinha água encanada? Estudar história é isso, é descobrir como era o passado, o que aconteceu, por que mudou e quais as consequências para o nosso futuro. Tá bom? E ainda na história tem a história vivida, que é a história vivida por cada indivíduo, desde o seu nascimento até os dias atuais. Vai a sua linha do tempo, tá bom? E aqui no livro didático, tem as representações das celebrações tradicionais culturais, que aqui no nosso estado nós temos, né? Bastante celebrações culturais. Então, agora sabendo o que é história, a pergunta que eu quero fazer a vocês: para que serve a história? O que vocês acham? Para que serve a história? Bom, nós estudamos história porque nos permite perceber que todos nós podemos transformar o nosso local, podemos transformar a realidade em que vivemos. Sim. Por que, professora? Que relação é essa? Olha, se pararmos para observar, os homens sábios, eles não possuem ferramentas. Com o tempo, eles foram observando que eles poderiam construir ferramentas para auxiliar no seu trabalho e no seu cultivo. Então, eles criaram as ferramentas de pedra, os teçados, as facas, e começaram a cultivar com essas ferramentas. Isso fazia com que eles conseguissem cultivar mais rápido
uma quantidade maior e fosse um trabalho menos trabalhoso, ou seja, eles criaram meios para facilitar a sua sobrevivência. E a história nos permite isso. Sabemos que nós podemos mudar assim como eles mudaram. E nossa ação presente vai afetar o nosso futuro. Muito bem. Isso acontece porque estudar os acontecimentos passados, compreendemos a ação das pessoas, foi o que determinou os rumos da história. Aqui na página 225 do nosso livro didático, viu? Na página 225 do nosso livro didático, bem aqui nessa página, tem falando um texto sobre para que serve a história. Acompanhem lá, por favor, tá bom? A história serve também para que tenhamos maior clareza da influência que as ações realizadas no presente exercem sobre o nosso futuro. Foi o que eu falei para vocês. Lembra que nós trabalhamos em matemática sobre as construções sustentáveis e que vocês citaram que era importante as construções sustentáveis porque protege o planeta. Quais os outros benefícios? O planeta ele fica menos afetado pela poluição e tudo isso faz com que a durabilidade do planeta aumente e a nossa qualidade de vida melhore. E então é da mesma forma. A nossa ação, ela afetará o nosso futuro. Se nós temos uma atitude responsável sobre as nossas ações, provavelmente nós estamos preparando um futuro bom para nós, tá bom? Por isso é importante estudar, porque nós estamos preparando o futuro para nós. Agora tem algumas reflexões aqui. Reflita sobre algumas maneiras de agir que podem melhorar a realidade do lugar onde você vive. Sim, você, Gustavo, você, Ana Clara, tá bom? Vocês vão pensar, Heloísa, Enzo, Leonardo, vocês vão pensar, olhar para o bairro de vocês, para o local onde vocês vivem e vão citar maneiras de agir que podem melhorar a realidade do lugar onde você vive. Aí você vai copiar no seu caderno, não esqueça do cabeçalho e o número de página, qual a página e enumerar a questão. Você vai escrever lá, tá bom? Em sua opinião, as ações que você realiza no presente podem influenciar os acontecimentos futuros? Sim? Não? Aí você vai responder. Aí você vai observar uma fotografia a seguir, que é uma fotografia que tem uma professora mostrando alguns equipamentos para os alunos. E você vai escrever no caderno um pequeno texto comparando os objetos mostrados pelas professoras e os seus equivalentes atuais. Aqui ela está dando um exemplo de uma câmera fotográfica. Você vai ver e você vai dizer se hoje utiliza-se câmera fotográfica, ou se utiliza, houve alguma mudança, se não utiliza o porquê. Você vai fazer um texto. Não esqueça no texto. Sempre que iniciar o parágrafo, não inicie no começo da linha, deixe um pequeno espaço. Não exceda a linha, chegou ao final, passe para outra linha, não vá exceder o limite da página, tá bom? Outra coisa, nomes próprios com letra maiúscula, não esqueça as vírgulas, tá bom? Atentem para ficar um texto compreensível, isso mesmo. Então agora eu quero saber o porquê estudar história. Nós já descobrimos porque a história é importante, né? Descobrimos para que serve a história, o que é história. E agora, por que estudar história? Porque a história, ela nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos, possibilita a reflexão sobre quem somos, sobre o nosso papel na sociedade, nos ajuda a realizar transformações sociais necessárias. O que mais? Nos fornece explicações sobre o passado. Desperta a nossa curiosidade.
nos permite conhecer outros povos e assim a respeitá-los, pois passamos a conhecer outras culturas e as formas como eles vivem. Nos tornamos mais conscientes e tolerantes. Olha só que importante. Após você ler que no texto de vocês, lá no livro didático de vocês, na página 226, tem esses pontos sobre a importância da história, por que estudar história, tá bom? Aí você vai ler com calma, isso que eu acabei de ler para vocês, mas você pode fazer a sua leitura minuciosa e você vai responder a questão 1 e a questão 2, tá bom? Sublinhe no texto acima contribuições da história que você considera mais importante, você vai responder no seu caderno. Você vai destacar quais os pontos você acha mais importante. Você observa que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Aí você vai destacar quais pontos que você acha mais importante de por que estudar história. Você vai escrever no seu caderno, colocando o cabeçalho, o número de página, a página, qual atividade foi encontrada e a questão, tá bom? Você vai escrever direitinho organizado. Na sala de aula nós vamos socializar as respostas, tá bom? Bom, nós já vimos que é importante porque estudar história e nos possibilita compreender e respeitar a cultura do outro. Então, nos permite respeitar a diversidade. Lá no tema Respeitando a Diversidade, na página 227, acompanhe a leitura do texto, tá bom? Que quando estudamos os povos do passado de outros lugares, entramos em contato com outras culturas, ou seja, com um conjunto de conhecimento. Isso faz com que nós possamos a compreender o outro e respeitá-lo, da forma como ele vive, como ele se comporta e o que ele acredita, tá bom? Isso é muito importante. Estudar a história nos ajuda a perceber como é interessante conhecer diferentes culturas, olha só. E como é importante respeitar todas elas. Isso que eu estou falando para vocês. Eu falei uma palavrinha diferente na outra página, tolerância. Vocês sabem o que é ser tolerante? Ser tolerante é respeitar o outro, é respeitar o espaço do outro, respeitar o que ele acredita, respeitar a cultura do outro. E como é bom, né? Porque eu me sinto particularmente muito bem quando eu chego num lugar, sou recebida e outra pessoa se sente. Eu tenho certeza que também vocês se sentem. Então é importante respeitar o espaço do outro. E a história nos permite isso. Então, na sala de aula nós vamos fazer a atividade 3, tá bom? Que é a produção de um texto, vai ser lá na atividade 3. Sabendo tudo que vocês já estão sabendo sobre essa história, você se considera um sujeito histórico? Sim ou não? Se alguém disse não, agora eu acho que vai pensar o contrário. Porque ser histórico são todas as pessoas que vivem em sociedade. Então, eu sou um ser histórico, a Heloísa é um ser histórico, o Gustavo é um ser histórico, todos nós somos, tá bom? Aí aqui, olha, você vai acompanhar bem aqui, ó, nessa, na página 228, tem uma história em quadrinhos, tá bom? Entre dois coleguinhas, que é um espaço em sala de aula, e que um colega convida o outro para fazer um jornal a respeito da escola e do seu bairro. Aí eles falam com o diretor fica super alegre, porque assim vai possibilitar conhecer mais sobre a região. E assim ele entrevista as pessoas, consegue informações e montam o jornal, tá bom? Aí você vai fazer a leitura cautelosa desse texto na sua casa, no seu livro didático, na página 228 e 229, e você vai responder a atividade. Explique quem são os sujeitos históricos. Lembra que eu falei sujeitos históricos? São todas as pessoas que vivem em sociedade, tá bom? Todas as pessoas que vivem em sociedade são sujeitos históricos. Aí no caderno você vai desenhar uma atitude que deve ser praticada pelos sujeitos históricos para melhorar a vida na sociedade, tá bom? Você vai fazer um desenho no seu caderno bonitinho, vai pintar uma atitude do sujeito histórico para melhorar a vida em sociedade, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se cuidem, tá? Foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que vocês tenham compreendido os conteúdos. Qualquer coisa, só mandar um zap que eu responderei.